Professor, Pois não, pode falar. eu tenho uma dúvida no pavimento de cobertura. Uhum. Tem uma parede de gesso lá. Seria isso mesmo? Ou porque é só ela que tem de gesso, não tem mais nenhuma? Sim, tem sim. No pavimento de cobertura tem um cômodozinho que ele tem umas paredes e parece que uma delas é de gesso, sim. A gente pode olhar aqui agora no projeto, inclusive, que eu também te esclareço esse ponto, se foi essa a dúvida, tá? Isso. E outra coisa nesse mesmo pavimento Uhum. é que a parede é, de alvenaria mesmo, que divide, eu acho que a caixa d'água, parece que ela está num lugar diferente do que está no desenho do CAD. Aí você Tá, podia confirmar isso também, fazendo um vamos favor? olhar sim. Vamos olhar sim. Estou anotando aqui todas as dúvidas. Oi, Bianca. Eu também fiquei em dúvida em relação à questão do piso. A gente fez o granilite de 1 centímetro. Aí na última aula você fez um 150 por 150. Aí eu fiquei na dúvida se eles são a mesma coisa, se eu uso eles em lugares diferentes. Eu não consegui entender quando que eu uso cada um deles, sabe? Tá. É o mesmo piso, tá? Esse é o granilite, esse de 1,50 por 1,50, tá? É o Ele é a mesmo. mesma coisa que o de 1 centímetro. Isso, é a mesma coisa, tá? Eu tenho que fazer alguma modificação, porque no meu ele fica como se fosse uma coisa contínua. E no seu ele fica aparecendo em quadrados. Isso, pois é, o ideal é esse que fica aparecendo os quadrados, tá? Se você quiser, depois eu posso explicar aqui como é que é feita a configuração da visualização dele, para ele ficar com essas divisões de 1,5 por 1,5, que são, na verdade, as juntas de dilatação. Isso eu entendi. Isso eu vi na última aula você fazendo. Eu só não sabia se eu tinha que criar um novo piso ou só editava aquele que eu já tinha criado e já tinha utilizado. Tá. Você pode fazer das duas maneiras. Você pode criar um novo, do zero, né? Configurando a estrutura dele, 1 centímetro, né? Ou se você já tiver um piso de 1 centímetro pronto, você pode editar tipo duplicar e criar um a partir desse e só alterar o material e a textura, né? Material e textura. E Mas é o depois mesmo. isso, e depois você dá, tipo assim, especifica melhor onde é cada piso, onde é o Sim, cimento queimado, onde é o granilite, que eu fiquei meio confusa na hora que eu tava fazendo sozinho depois. beleza. Sem problemas. Deixa eu só. Fiquei na dúvida, professor, mesma coisa que a Bianca, eu também fiquei na dúvida do banheiro, até onde vai. Tá, vamos tirar as dúvidas agora do início, sim. Então, deixa eu só aqui compartilhar minha tela. Tá, muito bem. Bom, então, com relação à primeira dúvida sobre a interface do Revit, né, é aqui, ó, é isso que eu expliquei. Eu estou com dois arquivos do Revit, arquivos de projeto, RVT, abertos. Esse daqui, que é o arquivo, olhem aqui em cima, template módulo 2, aula 6, que é o que vocês vão usar hoje, ele já está lá no Dropbox, tá? E se eu clicar nessa outra aba aqui, ó, ele vai abrir o arquivo template aula 9, que já é o arquivo final, que eu uso para consulta, tá? Olha só, quando eu clico nessa aba do arquivo final, ele muda toda a interface para atender a esse arquivo. Então, as minhas plantas de piso, elas vão ser as plantas de piso do arquivo 9, as vistas do arquivo 9, os cortes do arquivo 9, tá? Se eu passo aqui para a vista 3D1 do arquivo 6, ele vai mudar para as vistas do arquivo 6. Nesse caso aqui, ambos são iguais, têm as mesmas plantas. Mas se eles fossem arquivos diferentes, que tivessem plantas de piso diferente, cortes com outros nomes, outras fachadas e tudo mais, sempre que eu clicar numa aba e abrir uma aba que for de um projeto relativo, ele vai me dar todas as informações do Revit daquele arquivo, tá? Então, por exemplo, eu estou aqui no arquivo 6. Se eu abrir aqui, por exemplo, pavimento superior, depois abrir, por exemplo, pavimento de cobertura. Aí, essas três abas aqui são abas do arquivo 6.
Se eu for na primeira aba do arquivo 9 e pedir ele para abrir, por exemplo, a planta do térreo, estão vendo? Ela vai sendo aberta na sequência. Tá? Estão vendo? Ó? Ele vai na sequência. Então, é isso que eu falei que vocês têm que tomar cuidado. Quando clicar numa aba, sempre olhar aqui em cima de qual projeto que ela é, porque ele vai colocando uma na frente da outra. Uma opção que eu faço assim, é colocar sempre todas as abas de um arquivo de um lado e as abas de outro arquivo de outro. Então, por exemplo, pego esse pavio térreo aqui, coloco ele aqui, e o pavimento superior também é do 9, coloco ele... Opa, não é esse aqui. Deixa eu puxar aqui para baixo, vou colocar ele aqui. Aqui. Tá vendo? Ó? Eu posso clicar na aba e ir organizando a posição delas. Então, o que eu faço? Eu deixo essas 3 primeiras do arquivo 9 e as 3 últimas do arquivo 6. Tá? Então, essa é uma questão. Bom, com relação às paredes, vou fechar esses aqui. Tá? Aqui também vou ficar com o arquivo 6, que é o arquivo da aula de hoje. Shift W para eu pegar aqui o meu círculo de navegação. Vou colocar o meu centro aqui bem aqui em cima, para ele poder orbitar bem nesse pontinho aqui. Tá? Vou chegar aqui mais perto. Shift W. Tá? Uma outra coisa que é boa também, eu vou pegar a vista 2, que é a vista que eu tenho o meu corte, né? E posso ir descendo ela aqui para a gente visualizar. Tá? Essa vista é boa também para a gente dar uma conferida no projeto. Deixa eu baixar mais um pouquinho. Acho que aqui já está dando para ver. Tá? Então, ó, esse aqui é a parte do L, né, em cima, né? Essa parede aqui é uma parede de gesso de 10 centímetros, tá? Essa aqui é uma parede de alvenaria. Vamos conferir aqui no projeto. Eu vou ter que pegar aqui no nível de cobertura, tá? Que é o nível onde eles aparecem. Esse daqui, ó, 4 e 5. Vamos dar uma conferida aqui, se eu terminar de abrir, colocar aqui no model. Tá? Então, vamos ver aqui, ó. Caixa d'água. Ah, tá. Não, realmente é tudo de alvenaria, gente. Tá? É tudo alvenaria aqui em cima. Não tem gesso, tá? Tudo verdinho. Então, aqui no Revit, eu vou pegar essa parede daqui e vou trocar de parede básica gesso, parede BR alvenaria 15. Ok? Essa aqui já é, essa aqui já é. Era só isso mesmo. Essa parede aqui de cima, ela estava como gesso, mas na verdade ela é alvenaria, tá? Só trocar o tipo dela, tá tudo certo, bem reparado. A outra dúvida era... me relembrem aí, pessoal, a outra dúvida. Dos pisos. Dos pisos. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui no projeto. Professor, antes de ir para o piso, eu tinha outra dúvida aí também, que era a parede da caixa, que divide a caixa d'água do Sim, ar-condicionado. essa daqui, ó. Ela parece que no desenho do CAD está mais para lá, mais para Vamos trás. conferir aqui, então. Vou pegar a planta do pavimento de cobertura. Dá um ZE, que é Zoom Extents. Chegar aqui mais perto. E vou pedir ele para me mostrar a subjacência da CAD. Acho que eu não tenho essa subjacência aqui, que é a subjacência do CAD cobertura, né? Eu não tenho ela aqui. Então, eu vou ter que dar uma olhada no CAD mesmo e tirar essa dúvida. Sim, realmente, tem sim, ó. A distância do reservatório do ar-condicionado tem aqui, ó, 1,80, tá? Então, eu tenho 15 centímetros, eu tenho 1,80 e uma parede que divide o ar-condicionado.
tá? Então, aqui tem uma parede aqui a 1,80. Então, eu vou pegar aqui uma parede arquitetônica de 15. A altura dela, restrição pavimento de cobertura, restrição superior, aqui eu posso colocar pavimento de cobertura 2, né? Deslocamento superior 0. O deslocamento de base é 1, na verdade, né? Vou deixar aqui 0 por enquanto. E vou dar um risco aqui, ó, que é 1,80. Aqui é 1,80 até aqui. Tá? Deixa eu só conferir aqui. A distância aqui está dando 1,65, porque ele pegou no eixo, né? Vou digitar aqui 1,80. E aí tem uma portinha aqui também, tá? Então, vamos conferir lá de novo. A parede de alvenaria com uma porta aqui de 60. E aqui, alinhado com a escada, uma outra parede de alvenaria. Né? Então, é verdade, essa daqui não tem não. Tá? Aqui um detalhezinho do piso, tá vendo? Ó, meu piso de cimento, ele está dividido em 2 aqui, né? Então, eu só preciso aqui editar o limite dele, pegar essa partezinha, trazer para cá, e pegar essa partezinha aqui e trazer para cá. Tá? Agora sim, vou salvar aqui para guardar. Ok? Tá ok, obrigada. Deixa eu só dar uma última olhada aqui, para ver se tem um vão aqui a mais. Ah, tá, tem um vãozinho aqui também que não existe. Tá? Aqui. Aqui não. Esse aqui não. Tá? Aí tem as portinhas aqui, mas que foram da aula anterior, depois eu vou falar um pouco sobre isso, tá? Bom, sobre os pisos, como vocês fazem para descobrir? Vocês podem vir aqui no desenho do CAD, tá? Vou dar aqui o LA Layer, selecionar todos os layers com o botão direito, ó, Select All, pedir ele para acender aqui o congelado, fechar. Dentro dos ambientes, você tem essa legenda aqui, A1, B1, C1, tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, tem A1, piso de granilite, A2, cerâmica branca, A3, piso de granilite também, esse aqui para externa, e A4, piso cimentício, tá? Então, para cada cômodo do projeto, vocês podem olhar esse código A, ele vai dizer que tipo de piso tem aqui, tá? A gente tem 3, né? Na verdade, aqui o projeto ele tem 4, porque ele divide o granilite em áreas internas e áreas externas, tá? Então, no nosso caso não, no nosso caso a gente só tem um granilite para todo mundo, né? Para a gente simplificar, tá? Então, basta dar uma olhada aqui no código A1, A2, e na planta aqui de cima, tá vendo, ó? É piso cimentício, tá vendo, ó? Cimento queimado. A4, os reservatórios A4, no mezanino A1, que é... Deixa eu ver aqui, esqueci. O A1 é o granilite, tá? Então é isso, é só vir conferindo aqui na legenda dos ambientes que eles estão especificados. Professor, então, não foi isso que eu fiquei na dúvida. Ah. É que na primeira aula que você colocou piso, você colocou granilite sem fazer essa divisão de 150 por 150. E só na aula seguinte que você fez essa divisão. Aí eu não sei se você acabou... Aí, tipo, na primeira aula, você colocou ele no pavimento térreo, acho que você não colocou no primeiro pavimento. Aí depois eu não sei se é para eu mudar o do primeiro pavimento ou não para esse de 150 por 150. Tá. Ó, no pavimento térreo, vou selecionar ele aqui e dar uma olhada dos meus tipos, tá? Aqui, ó, piso de granilite. Vou olhar aqui nos meus pisos, ó, piso
granilite. Deixa eu ver se eu tenho outro tipo aqui. Ou eu posso ter repetido ele meio por uma questão assim de explicação, tá? Mas basicamente é o mesmo raciocínio. Esse piso aqui de granilite, independente do piso que você, né, for fazer de acabamento, esse aqui de granilite, vou abrir aqui as propriedades do tipo dele. O que interessa aqui é que ele é um piso de acabamento, material granilite, espessura 1. Vou abrir aqui os materiais. O piso de granilite está aqui. Caso ele não estivesse disponível, basta você pegar um outro piso, clicar aqui com o botão direito, duplicar e renomear. E o que eu fiz, posso ter feito isso até 2 vezes, né, para vocês verem o procedimento, é o padrão de superfície, tá? Então, o padrão dele é 1,50 por 1,50, né? Que é a mesma coisa. Se eu não tiver o padrão 1,50 por 1,50 aqui, eu venho aqui embaixo e peço para duplicar, renomear. Ele tem que ser um piso tipo modelo, tá? Para eu conseguir depois fazer a paginação. Aplico esse padrão de superfície aqui no granilite e tá tudo certo. Ele vai aparecer certinho aqui para vocês. Se por acaso eu tiver feito outro piso, tipo uma cópia, né? Vocês podem desconsiderar. O piso de cimento queimado, né, que é aquele que fica só lá no reservatório, eu posso, às vezes, ter feito ele com a junta também, porque normalmente a gente faz junta. Todos esses pisos feitos em loco, a gente precisa fazer junta. Então, eu posso também ter feito uma junta de 1,5 por 1,5 para o piso de cimento queimado, tá? Para vocês descobrirem, né? Deixa eu ver aqui. O meu é esse daqui, ó. Piso cimento queimado. Aqui está cimento queimado também, estão vendo, gente? Só que não é, na verdade. Aqui também é granilite. Acabei de olhar aqui no projeto, tá? Aqui, ó. A1 é mezanino e granilite. Então, vocês podem trocar também esse piso aqui de cimento Q para granilite. Tá? E aí eu faço a paginação também, usando aqui modificar, alinhar, clico, deixa eu ver como é que eu vou paginar, a escada começa aqui, então tem que ser uma coisa mais ou menos assim. Então, por exemplo, nesse piso aqui, que é o cimento queimado, estão vendo? Ó? Vou editar o tipo dele, editar. O material dele é cimento queimado também, que eu fiz uma cópia nos meus materiais, se está aqui. Ele não tem nenhum padrão de preenchimento, mas eu posso adicionar, se eu quiser também, como se fosse uma espécie de um piso com as juntas de dilatação, né? Basta vir aqui, selecionar modelo, pegar, por exemplo, aqui ó, o cruzado e vou fazer uma cópia aqui nele, ó. Novo padrão, duplicar, vou chamar ele, por exemplo, de 1 por 1, cruzado, aqui é 1, aqui é 1, né? Ok, ele agora vai ficar esse padrão de superfície para cimento queimado, vou dar aplicar, ok, 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 tá vendo? Aí ele já vai aparecer aqui para mim. Tá? Aqui, na verdade, é que como eu tinha uma paredinha, eu fiz uma gambiarra aqui, né? Eu peguei, assim, o piso e só estendi ele para cá. Mas, na verdade, eu tenho que editar esse piso, porque ele tem que ficar por baixo da parede, né? Então, é um piso que vem até aqui e o outro que é só nesse cômodo, tá? Lembrando que o acabamento não entra para baixo da parede. Isadora, quer tirar alguma dúvida? Sim, na hora de fazer a paginação, você falou para alinhar a parede da porta ou a abertura ali do buraco da escada. Mas Aham. quando eu fiz, quando eu mudava um, mudava os outros. Então, enquanto estava alinhado a porta de um, desalinhava do cômodo ao lado, entendeu? E aí eu fiquei na dúvida se isso seria um problema ou se tinha alguma forma de desassociar isso.
E você teria que fazer um piso por vez. Eu não sei se você fez todos os pisos ao mesmo tempo, mas você tem que fazer um piso por vez. Pode ter sido isso também. Né? Se você, por exemplo, quando foi desenhar o limite do piso, fez desse, depois desse, depois desse, depois desse, e aí deu ok, ele pode ter feito todos juntos, considerou todo ele um único piso, e aí quando você vai alinhar a textura, ele alinha padrão para todos, entendeu? Então pode ser essa necessidade de você fazer separado, para aí cada um deles você conseguir ajeitar a paginação. Mas depois de feito, tem como alterar isso de alguma forma, editando de algum jeito? Aí o que você pode fazer é assim, você poderia pegar, por exemplo, esse piso daqui, vir aqui em copiar e colar alinhado com a vista, alinhado no mesmo lugar, tá? Então, você teria dois pisos sobrepostos, né? Aí você poderia editar um e tirar uma parte, editar o outro e tirar a parte que está faltando. Caso contrário, aí você teria que refazer um por um, né? Mas dá para você ir copiando, às vezes um que já está pronto, você copia, cola ele no mesmo lugar, edita. Depois cola no mesmo lugar e edita. Que aí é só você apagar. Entendi, obrigada, professor. Ok. Mais algo, gente? Me recordem aí. Eu tenho em relação a salvar, quando tá com os dois arquivos, igual tá o seu, eu coloco para salvar e ele vai meio que salvando um em cima do outro, né? De acordo com o que eu vou fazendo. E quando tá com esses dois arquivos? Olha, ele vai salvar aquele que tiver, vamos dizer assim, em edição, tá? Então, por exemplo, eu estou com esse arquivo aqui, 3D2, essa vista 3D2, eu olho aqui em cima, ó, ela é a vista do aula 6. Então, se eu venho aqui salvo, ele vai salvar o arquivo aula 6, tá? O outro arquivo, o aula 9, ele está aqui, ó, tá? Mas, assim, se eu editar, eu vou ter que salvar ele também, tá? Então, quando vocês forem trabalhar com mais de um, né? Sempre lembrem de salvar todos, né? Porque quando você dá salvar, ele não vai salvar todos os projetos abertos, aquele que está em edição, tá? Porque, assim, o Revit, ele não abre, por exemplo, se você tem dois arquivos de projeto do Revit, ele não abre esses dois arquivos em dois Revits separados, né? Ele é um Revit só aberto, e aí você abre vários projetos ali dentro. Aí, como eu falei, eles ficam, às vezes, meio com as abas meio embaralhadas, vocês que têm que ir com atenção, deixando as abinhas organizadas, né? Se forem dois projetos diferentes, vocês podem nomear as vistas diferentes para elas aparecerem aqui. Assim, por exemplo, poder colocar a vista BR pavimento térreo, e se eu fosse emprestar esse arquivo para alguém, seria, por exemplo, BI pavimento térreo. Então, aqui nas vistas, sempre que aparecer BR, eu sei que é meu, sempre que aparecer BI, eu sei que é arquivo de outra pessoa, né? Então, a gente vai criando umas maneiras de nos orientar a partir desses recursos, tá? Pois não, Thalita? Professor, eu tenho uma dúvida com relação à aula de esquadrias. Eu espero ou tiro agora de uma vez? Pois o que acontece? Deixa eu abrir aqui só. Ó, no nosso cronograma, a gente já está na aula 12 da quarta semana. A nossa aula hoje, especificamente, é escada, rampas e telhados. As aulas de esquadrias e blocos foi a aula que eu pedi para vocês assistirem, tá? Eu acho que não vai dar tempo de eu refazer essa aula toda
aqui ao vivo junto para vocês. Mas, se vocês forem lá no canal, eu vou pedir para vocês, eu acho que vocês já devem ter visto, né? Essas duas aulas aqui do semestre passado, que é a aula 7 e a 8. Porque na aula 7 não tinha dado para dar tudo. Então, eu dei as esquadrias aqui na 7 e os sanitários aqui no 8. Mas, se for uma dúvida simples assim, eu posso te ajudar sim. Qual que é a sua... É porque eu fui colocar as portas. Aham. Eu acho que seria melhor se eu mostrasse, mas é porque eu coloco elas e elas somem, Eu tipo sei por que isso transparente. está acontecendo. É muito simples de resolver, tá? Eu vou te mostrar aqui o que acontece. Eu vou pegar meu arquivo 9, que é o arquivo que já está pronto no pavimento térreo, tá? Que eu tenho aqui tudo já bonitinho. Olha só, quando eu vou colocar uma porta, por exemplo, vim aqui em arquitetura, porta, né? Peguei aqui uma porta PV1 1,20 por 2,10. Essa porta, ela está sendo colocada no pavimento térreo, né? Que a cota dele é 10, que é a cota da laje acabada. Então, quando eu coloco essa porta aqui, ela some por quê? Porque acima dessa porta, que é a representação dela, né? Abrindo, eu tenho piso de acabamento. Então, o piso de acabamento, ele fica como se fosse tapando a porta, entendeu? Então, toda porta que você inserir, você seleciona ela e você dá uma altura aqui do peitoril de 1, tá? E aí ela vai ficar no mesmo nível do piso de acabamento e aí ela vai aparecer. Pode fazer que vai dar certo. Ah, então tá. E outra dúvida, professor, é que aquele arquivo que você mostra, né, na aula 7, que tem as etiquetazinhas de porta, do projeto executivo mesmo, eu acho que ele não foi disponibilizado, essa planta que tem essas etiquetas, sabe? Verdade. Esse arquivo é esse que está aí agora no Dropbox, que é o aula 6. Ah, tá. Tá? Esse de hoje ele já está com todas as esquadrias colocadas, tá? Então, vocês podem usar para consultar normalmente. Esse aqui é o 9, eu vou fechar. Esse aqui, ó. Tá? Então, vocês podem clicar aqui, que ele está já com as esquadrias, né? Então, como eu falei naquela aula gravada, né? Inclusive, acho que essa aula ela está até melhor porque ela está com uma resolução maior, porque eu, na época, estava gravando no Webex. Mas ele explica tudo lá, assim, de onde que eu baixei, como que eu fiz para inserir, como é que eu fiz para configurar, para nomear, né? Então, vocês podem usar esse aqui, que é o aula 6 de hoje, que ele já está com toda essa parte já pronta. Mais alguma dúvida? Bom, eu posso fazer o seguinte, como a gente teve essa aula, né, das esquadrias e dos blocos de banheiro assíncrona, né, ela estava gravada, eu vou fazer um horário de monitoria dela, para todo mundo que tiver dúvida, a gente combina, talvez na sexta-feira, um horário que for bom para todo mundo, talvez até um pouquinho antes da aula começar, para a gente tirar as dúvidas em relação desses quadris. Mas, assim, a aula está super tranquila, está clara, então, acho que vocês não vão ter nenhuma dificuldade, assim, em inserir. Mais alguma dúvida? Oi, Elimar, pode falar. É porque a sua parede, ela aparece mostrando as camadas. Você pode dar um zoom ali? Uhum. E por mais que eu tenha botado todas as camadas também na minha, ela não aparece assim. Tem algum problema? Não, não tem problema nenhum. A única questão é o seu nível de detalhe, Ah, entendi. tá? Você tem que alterar o nível de detalhe. Peraí, deixa eu tirar isso aqui também. É aqui embaixo, ó, tá? Aqui embaixo na aba, essa primeira opção aqui, nível de detalhe alto, tá?
Se você deixar nível de detalhe médio, não aparece nada. A minha tá assim, entendi. Isso. No médio ele já aparece um pouquinho e no alto ele vai mais ainda, tá? E aí depois eu vou ajudar vocês a configurar a espessura dessas linhas, tá? Porque às vezes quando eu tenho assim uma parede muito detalhada, como são essas que a gente está fazendo, né? Eu preciso afinar um pouco essas espessuras, porque senão na hora do PDF elas ficam todas juntas, tá? Então isso é uma aulinha um pouco mais final, que eu vou explicar para vocês como configurar todas as linhas, as espessuras, né, de uma maneira bem automática e para ele poder ficar um desenho assim bem detalhado, bem bonito. Algo mais, pessoal? Bom, então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as escadas, tá? E a rampa, que são dois elementos de circulação vertical que estão presentes aqui no projeto em 3 momentos, né? A escada, eu tenho uma escada aqui, né? Que é essa escada aqui de acesso principal, desse hall de entrada para o pavimento superior. Eu tenho uma escada aqui, ó, que é uma escada que vai do meu, dessa minha sala de reunião, né, até o mezanino, né, ela fica aqui dentro dessa sala, e a rampa, né, que está aí em evidência para todo mundo. Tá? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre esses elementos, como é que a gente faz para construir de forma automática, de forma manual, e as configurações mais importantes assim que a gente usa, né? Esse arquivo que vocês pegaram, ele já está com o desenho da paredinha aqui da rampa, tá? Mas acho que depois ia ser legal se a gente fizesse junto também, porque tem uns macetezinhos para fazer. Mas, bom, se vocês clicarem nessa parede aqui e clicarem em editar perfil, colocar aqui numa vista tipo fachada sul, vocês vão ver que ela é uma parede que eu basicamente a fiz como uma parede, né, que vai aqui do plano do pavimento térreo até 1,10 m acima, e depois eu editei o perfil e redesenhei ela com essa linha laranja, essa linha magenta, e aí ele fez para mim essa paredinha. Um pouco aos moldes que eu fiz aqui na platibanda, e também como eu vou fazer para essas aqui, né? Que também são o mesmo desenho, né? São paredes que vão do térreo até 1,10 m acima do pavimento superior, eu edito o limite e corto a face dela para ela ficar com esse desenhozinho aqui. Tá? Então, vamos começar primeiro por essa escada daqui, ó. Aqui. Então, esse espacinho aqui eu tenho um vão, né? Lembrando que para eu fazer essa escada, eu preciso fazer tanto o recorte do piso quanto o recorte no forro também, tá? Porque a escada ela vai passar nesse intervalo aqui, que é do forro e do piso, tá? Então aqui tá a viga, os pilares, aqui tá meu piso acabado, aqui em cima eu também tenho o piso acabado, né? Do granilite, e a minha escada vai passar por esse vão aqui. Né? Se a gente dá uma olhada aqui na planta do mezanino, né? A escada começa aqui nessa base, ela tem 20 degraus, vem até esse sentido aqui, né? Aqui ainda tem um vazio, ó, que é o que a gente não fez, tá? Agora que eu estou reparando aqui, a gente tem que dar uma consertadazinha aqui nesse item, porque o meu piso, na verdade, aqui no Revit, ele está com uma diferençazinha. Na verdade, esse vão vem até o pilar, depois a gente dá uma consertada nele. Bom, antes de começar, queria só mostrar umas fotos aqui. Eu até separei já na pasta algumas fotos sobre a escada, né? Aqui é a parte de baixo, onde tem umas juntas.
né? O povo está sentando aqui. Aqui eu tenho o desenho do início dessa escada, né? Então, ela é uma escada maciça, assim, de concreto, com a base inclinada, e o guarda-corpo de alvenaria. As outras seguem mais ou menos o mesmo desenho, né? Eles fazem o assentamento dos tijolos, assim, na diagonal, né? Para dar a altura certinha. Aqui a parte de baixo dela, né? Também. Inclusive, foi feito um pilar a mais, esse pilar aqui não era para acontecer. Aqui um outro detalhe dela, dá para a gente ver certinho, aqui tudo sem o forro, né? Mas a gente tem aqui as estruturas, a escada vem e até nesse vão aqui em cima. Aqui ela já acabada, na época lá que a gente fez o seminário do Elex. Né? Aqui ela também com o detalhe do guarda-corpo. Essa aqui é interessante ver a armadura da escada, né? Como ela é uma escada maciça, feita de concreto, eles colocam essa armadura presa no chão. Essa armadura ela fica exatamente naquele fundo inclinado assim da escada, né? E ele que dá sustentação para os esforços de tração na base da escada. Depois essa escada ela é feita uma forma de madeira, né? E ela é concretada em loco. Tem mais umas imagens dela. Aqui ela já estava pronta, aqui ela tinha acabado de ser desformada, né? Então, aqueles vergalhões, né, da estrutura estão aqui passando por dentro, né? Depois vem o assentamento dos pisos, que também são todos de concreto, uma escada monolítica, né, como a gente fala. Ela tem uma lajezinha aqui, que é o patamar, e conecta nessa viga, tá? Então, a escada conecta aqui, e aí depois os degraus fazem só a parte de acabamento. Bom, depois a gente vai falar um pouquinho mais da rampa, tá? Mas, enfim, para a gente fazer essa escada, a gente vai ter que vir no plano em que ela nasce, que é o pavimento superior, tá? Então, ela está mais ou menos aqui, tá? Eu vou colocar aqui uma subjacência para a gente poder enxergar certinho o recorte dela, né? Vou pegar aqui o pavimento CAD superior, tá? Então, ela vai aparecer aqui para mim. E eu sempre faço as linhas de construção antes de desenhar a escada, porque me dá mais segurança na hora do desenho. Né? Às vezes pode acontecer, por exemplo, assim, de uma linha ou outra não estar no lugar devido. Por exemplo, aqui, né, se eu for tirar uma linha média da escada, né, e for me basear um pouco nessa linha aqui existente, eu vou errar, porque essa linha, na verdade, ela não é o centro da escada, porque ela não está pegando na extremidade. Então, nesse caso, eu vou fazer uma linha de detalhe também, em anotar, linha de detalhe, uma espessura 2 mesmo, né? Vou traçar ela do início aqui ao fim e vou fazer um quadrado só para marcar mesmo onde começa e onde termina a minha escada, tá? Eu gosto de fazer um desenho com umas linhas antes para ficar tudo ok. Então tá. O vão já está aqui, né? Liberado. A minha escada, então, arquitetura, escada, né? E aí eu vou dar uma procurada aqui nos tipos disponíveis, né, de escadas que eu tenho, tá? Vocês podem partir dessa escada aqui, que é a escada monolítica. Até eu já tenho algumas aqui configuradas, tá? Mas vamos partir dessa escada aqui monolítica, tá? Justamente porque é o tipo de escada que a gente tem, né? Mostrei para vocês agora lá naquelas imagens, né? A escada, ela tem o nível de base, pavimento superior, e o nível superior, pavimento de cobertura, né? Então, ele já me dá aqui a altura dela, baseada na diferença de níveis, 3,45. O número desejado de espelhos são 20 mesmo, né? Igual a gente viu aqui, né? 20 degraus. A profundidade do piso, a gente pode, inclusive, medir aqui, mas já está escrito aqui, ó, base 28, altura 17,5, tá? A gente normalmente não desenha, a gente não especifica
é a altura do espelho, porque a gente deixa para o programa fazer essa divisão correta para a gente, né? O espelho é a parte mais complicada da escada para a gente calcular, né? E normalmente ele dá uns valores muito quebrados. Se você tem um pé direito de 3 metros e tem 18 degraus, né? Se dividir 300 por 18, não vai dar o número inteiro, né? Então, daria 16,66. Então, a gente normalmente especifica a altura dos vãos, né? A base e o topo, fala quantos espelhos a gente quer, né? Normalmente os pisos são um a menos, né, do que os espelhos, e ele faz a conta a partir de uma fórmula, né, que já vem pré-programada dentro dele, da altura desejada, que ele já fez essa conta, a altura real para 3,45, considerando 20 espelhos, 17,25, né? Então tá. Feito isso, bom, quando eu venho aqui na escada, deixa eu trocar aqui, eu tenho deixa eu só ver se eu mudo aqui um pouquinho, gente, eu gosto... Como eu reduzi o tamanho da minha resolução de tela, ele deu uma comprimida aqui nos botões, tá? Mas, enfim, tá tranquilo também. Com a minha execução da escada já iniciada, né? Ele já está aqui no modo criar escada, né? Eu vou ter que fazer de duas maneiras. Ou eu posso fazer a escada de uma maneira, assim, automática, ou eu posso fazer a escada de uma forma manual, tá? Eu vou fazer essa daqui automática e a outra eu vou fazer manual. Bom, quando eu vou fazer a escada, já defini aqui, basicamente o que eu preciso é que em executar, vou pegar o ponto médio aqui da escada, ela nasce nesse vão aqui, né? Vou pegar o ponto médio, que é o ponto médio da linha de detalhe, né? Clico aqui e à medida que eu vou, estão vendo, ó, afastando o cursor, ele já vai me dando o número de degraus. Por que ele faz isso? Porque se eu quiser interromper essa escada aqui, né, e continuar ela aqui assim, ó, e aí continuar ela para cá, né, ele vai fazendo esse desenho até terminar. Por exemplo, tá? Vai ficar uma escada meio maluca assim. Tá? Só que, na verdade, como a nossa escada é uma escada plana, eu não preciso clicar em mais de um ponto, ela não tem patamar, né? Então, eu posso pegar o ponto médio e esticando o meu cursor aqui, ó, ele vai fazendo uma contagem regressiva, 17, 18, 19, 20 espelhos, e eu só alinho ela aqui embaixo, né? Nesse ponto médio aqui, clico e ele vai fazer para mim aqui o desenho da escada, tá? Bom, com essa escada aqui já mais ou menos pronta, né? Eu tenho que dar uns ajustes nela. Primeiro eu vou clicar na escada, eu vou dar editar tipo. Peraí. Aqui, ó, vou só concluir aqui a escada, concluir. Tá. Vou clicar na escada, que ele acabou de fazer. Vou editar tipo, duplicar e vou chamar essa escada de BR, escada mezanino. Aqui, então, eu tenho algumas configurações da escada que eu vou ajustar para que ela fique mais parecida com o tipo de escada que eu quero, né? Então, deixa eu só afastar um pouquinho aqui para a gente ver melhor a escada. Aí. Essa escada, ela tá num vão diferente aqui, gente. Quer ver, ó? O que está acontecendo? Pavimento superior, pavimento de cobertura, tá vendo?
Ela tá indo do pavimento de cobertura ao pavimento de cobertura 2. Deixa eu ver o que... Não, essa escada aqui está com algum defeito de fábrica. Bom, gente, eu vou retomar isso aqui, deletar. Vou lá no meu pavimento superior, né? Tá aqui. Refazer ela aqui. Escada. Deslocamento 0. Pavimento de base superior, ok. Pavimento superior de cobertura, tá certo. 2,80, tá tudo certo. Vou pegar aqui a escada. Fico aqui. Até aqui. Bom, agora sim. Devo ter feito alguma altura diferente para ela. Bom, com ela aqui, vou selecionar a escada. Ainda não terminei de fazer, tá? Então, vou aqui concluir. Quando eu concluir a escada, ele vai complementar a escada com algumas peças como guarda-corpo, né? Que já vem um pouco meio de fábrica, mas a gente não vai usar esse guarda-corpo, a gente vai fazer um guarda-corpo específico, tá? Bom, aqui, ó, se a gente for selecionando os outros tipos, a gente vai ver que existem outros modelos, né, de escada aqui que ele disponibiliza nesse template. Então, a gente usou aqui a escada monolítica, a gente tem a escada monolítica de granito, ela tem já uma espécie de um acabamento em granito. A gente tem a escada tipo 3, que é uma escada só estrutural, né? A gente tem a escada, que é a escada com abertura nos espelhos também, né? A gente consegue ver aqui por volta dos espelhos. E a gente tem essa outra, que é uma escada entrecruzada. Então, todos esses desenhos de escada, eles já estão pré-definidos aqui no Revit, tá? Para a gente, o que é mais interessante de todas essas aqui é essa escada tipo 3, que é uma escada monolítica, só que ela não tem um acabamento, tá? Então, ela aparece assim para a gente só com os pisos de cimento, como se a gente fosse fazer a escada aos moldes de concreto, que é um pouco o que a gente tem nesse desenho aqui, né? Escada sem um acabamento. Com essa escada aqui, mais ou menos definida, né? A gente vai vir editar tipo, duplicar, e aí vou chamar ela de BR escada mezanino. Aqui ok. Aqui ok também, né? E pronto, vou dar a concluir. Ele vai fazer para mim esse guarda-corpo, tá? A gente não vai usar, tá, gente? Porque esse guarda-corpo aqui, ele não é... Ele é uma família que vem junto com essa família das escadas. Caso vocês queiram usar em algum outro projeto o guarda-corpo, né? Mas que não seja esse especificamente, né? Vocês podem clicar aqui no guarda-corpo e ele vai disponibilizar outros modelos aqui para vocês, tá? Então, tem esse aqui listradinho, tem corrimão de aço, que é só uma barrinha, que inclusive vai ser bastante útil para a gente fazer aqui o projeto, porque tem uma parte dele que usa esse corrimão de aço aqui, estão vendo? Ó? Tem corrimão de aço aqui para a gente poder usar. Tem ainda o gradil, a 2,10, de madeira peitoril e tudo mais, ou se a gente não quiser, a gente simplesmente deleta o guarda-corpo, tá? Então, vamos ficar sem ele também, porque depois a gente vai fazer um guarda-corpo específico em alvenaria, porque esse é o tipo de guarda-corpo que a gente tem aqui no projeto. Estão vendo? Um guarda-corpozinho de alvenaria. Então, a gente vai fazer uma paredinha aqui, ao invés de usar esse guarda-corpo que vem no modelo, tá? Então, assim, a escada tipo 3 foi usada e depois eu renomeei, dupliquei, chamei ela de BR escada mezanino. Depois ela pronta, né,
é bom a gente alertar pelo seguinte, essa questão do piso de acabamento, né? Então, a escada, como ela foi feita a partir do nível de referência, pavimento térreo até o superior, ele está no térreo no contrapiso, né? Então, na verdade, a minha escada, ela precisa começar 1 centímetro para cima, senão esse degrau aqui vai ficar, estão vendo? Que a escada até está entrando aqui para dentro do piso de acabamento, tá? Então, esse degrau vai ficar numa altura menor. Então, toda a escada vai ter que ter um deslocamento de base de 1. Tá? E aí ela vai começar certinho aqui em cima do piso. Ao mesmo tempo, lá no topo da escada, ela também vai ter um deslocamento de 1, né? Para ela poder ter a distância até o piso acabado, 1 centímetro. Tá? Então, seleciono a escada e 1. Vai arredar um pouquinho para cima. Então, tanto no pavimento superior quanto no pavimento cobertura, eu preciso ter o deslocamento de 1 centímetro para ela ficar ajustada aqui. Tá? Com relação ao guarda-corpo, né? Esse guarda-corpo, ele pode ser feito da mesma maneira que eu fiz a platibanda inclinada, né? Com uma parede que vai daqui de baixo até 1,10 m acima, no pavimento de cobertura, e eu vou editar o perfil dela, tá? Então, vou fazer aqui rapidinho, só para a gente relembrar. Só um minuto. Peraí, que deu vontade de espirrar muito grande agora, me passou. Então tá, então aqui ó, no pavimento superior, né, onde a escada está colocada, eu vou traçar aqui uma parede, né, que ela vai vir do pavimento superior até o pavimento de cobertura, com deslocamento de 1,10 m, tá? Ou seja, ela vai parar a 1,10 m acima do pavimento de cobertura. Então, vou clicar aqui, vou riscar até aqui, ó, onde ela termina, tá bom? E se a gente olhar, olha o que a gente tem, tá vendo? Ó? Uma parede que vai do pavimento térreo, vou dar aqui um deslocamento de base nela também de 1. Aqui, na verdade, não vai precisar, porque eu vou editar o perfil, até aqui em cima, tá? Editar perfil e colocar aqui numa vista tipo fachada oeste, e que eu consiga enxergar. Deixa eu ver se na fachada... Acho que a leste não vai ficar boa, porque vai aparecer muita coisa na frente, tá? Tem que ser uma vista que eu consiga enxergar por trás. Eu, então, vou tirar essa vista aqui e vou colocar a linha estrutura de arame. Ela vai aparecer um monte de coisa na frente, mas eu acho que dá para a gente se orientar aqui, ó, tá? Eu tenho a escada aqui atrás. O que eu tenho que fazer é redesenhar esse perfil aqui da escada, né? De forma que ela tem 1,10 m. Então, eu vou desenhar normalmente, como se fosse em uma vista superior, né? Então, aqui, por exemplo, o deslocamento eu vou dar 1 metro aqui para cima, né? Uma linha dela vai ser bem aqui na base da escada, ó, né? Aqui. Então, vou dar um trim daqui para cá, daqui para cá. Vou copiar essa linha daqui, porque a escada tem a mesma inclinação, né? Então, TR daqui para cá. Essa linha agora, ela vai até lá no final. E essas duas aqui se unem, né? Esse aqui eu tenho que apagar. Esse aqui eu tenho que apagar. Então, esse aqui é o meu perfil da minha
a alvenaria da escada. Tá? Então, eu desenhei uma escada maior, vou colocar aqui na vista 3D. Tá? Eu só redesenhei aqui o perfil dela em vista lateral. E aí eu dou modificar aqui e ok. Tá? Então, fica aqui. Aqui em cima agora eu vou ter que fazer um ajustezinho, né, para a escada. Aqui, na verdade, eu tenho que abrir mais esse piso, tá? Por causa do desenho. Mas é assim que a gente faz. No lado de cá, a gente não precisa fazer, porque eu tenho uma parede aqui, tá? Então, o resto aqui agora é a gente ir fazendo uns ajustes, tá? Fazer também um guarda-corpo aqui ao redor desse vão, né? Ao redor desse vão todo, seguindo um pouco essas orientações que tem aqui nesse desenho, tá? Então, aqui dá para ver certinho, o guarda-corpo de 1,5 m, na verdade. Ele vem, fecha aqui, e aí junta com o da escada lá embaixo. Tá? A gente percebe que a execução está um pouquinho diferente aqui no projeto, ó, não foi feito o desenho da parede, mas ela foi executada assim lá na obra, né? Então, a gente tem duas realidades aí diferentes. Vamos passar agora para outra escada, tá? Que fica aqui bem no centro desse projeto, tá? Bom, essa escada daqui, ela tem algumas paredes também intermediárias, que são paredes que elas já estão prontas, tá? Aqui, mas elas foram feitas exatamente da mesma maneira que eu fiz as outras paredes, né? Como uma parede, eu editei o perfil, essa aqui também eu editei o perfil, e aqui eu tenho uma outra também que tem o perfil editado, tá? E tem uma parede ao lado da outra, desse pedacinho aqui, tá? Vocês vão reparar que em uma das fotos, ele mostra aqui, estão vendo? Ó? Eu tenho uma paredinha aqui, ela fica colada, então tem um guarda-corpo aqui, depois ele vira e desce uma outra paredinha, tá? Então, por isso que eu fiz essa parede aqui nessa lateralzinha, tá? Vou pegar no meu pavimento térreo, tá? Que é aqui. Eu vou dar uma ocultada aqui essas paredes para a gente poder visualizar melhor aqui o projeto, tá? Oculta. Esse aqui vou ocultar. Esse aqui é a paredinha do fundo, também vou ocultar. Essa aqui também vou ocultar na vista elemento. E acho que está tudo certo. Bom, da mesma maneira que a outra, né? A gente precisa abrir o vão, tanto da escada como tanto da laje quanto do forro, para poder passar a nossa escada, tá? Então, aqui eu tenho o forro, tá? Então, toda essa parte azul do forro, ela precisa ter um recorte aqui para eu passar a minha escada. Uma maneira simples e rápida de fazer isso é usando o shaft, tá? Eu vou usar o shaft um pouquinho depois, quando a gente for fazer o telhado. Mas ele é prático para isso também. Tá. Então, vamos lá no pavimento térreo. Vou ocultar essa daqui também. Este elemento, para a gente ficar aqui com a parte mais livre. Bom, e vou abrir a subjacência aqui do CAD térreo para a gente poder dar uma olhada lá no desenho da escada. Então, CAD térreo, aplicar. Então, beleza. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com as outras escadas, com a outra escada, e que normalmente eu faço para vários outros desenhos, né? Eu vou desenhar aqui com as linhas de detalhe as referências principais para eu fazer a escada, para não correr o risco de pegar, às vezes, uma coisa fora do eixo, assim, e acaba dando errado. Então,
anotar linha de detalhe. Primeiro, eu vou desenhar aqui o início das escadas, tá? Vou riscar uma linha aqui, ó. A escada começa aqui e vem até aqui, tá? Ela tem exatamente 1,17,5. Aqui é o início. Depois, com a linha de detalhe, também vou desenhar aqui onde é o fim da escada. Bem na junta dela aqui. Aqui, estão vendo? Ó, já estou identificando um micro erro aqui, tá? Que essa linha aqui era... Ah, não, tá certo, ó. 1,17,5, 1,17,5. Outras linhas de construção importantes para eu me ajudar na hora de fazer, explicar para ele onde é que ela começa e ela termina, são os limites dela. Então, ela começa aqui, ela vai até aqui no final, tá? Essas duas linhas tracejadas aqui dentro são as linhas do guarda-corpo metálico, que é um tubo, tá? Então, tomar cuidado para não confundir essas linhas. Eu estou pegando só a parte física mesmo da escada. Até aqui é isso. Vou desenhar também uma linha aqui para não deixar isso aqui muito confuso, tá? Então, minha escada, ela termina o primeiro patamar aqui e vai até aqui. E termina o outro patamar aqui e vai até aqui. Tá. Bom, acho que isso aqui já me dá, assim, bem o desenho da escada. Então, enfim, vou lá em arquitetura, escada, eu vou usar o mesmo modelo que eu já tinha, tá? Feito para a escada anterior, que é aquela escada monolítica tipo 3, tá? Ela já está aqui, escada mezanino. Se eu der aqui uma conferida só nas minhas plantas, assim, para tirar qualquer dúvida, né? Ele vai me mostrar aqui a altura do guarda-corpo, especificação da altura dos espelhos, dos pisos, o número, né? São 20 degraus, 28 centímetros cada, 17,5, tá? Bom, com o meu Revit pronto aqui, eu poderia, como eu falei, fazer de duas maneiras, né? Primeiro, especificar aqui, pavimento terra, pavimento superior, tá ok. Número desejados, 20, tá ok. Profundidade, 28, tá ok. Tá? Então, eu poderia fazer aqui, desenhar, primeiro clicar no ponto médio. Do ponto médio até aqui, dou um clique, tá? Solto. Depois, continuo aqui, ó. Dou um clique no ponto médio até aqui. Tá? E ele vai fazer para mim já o desenho da escada automático, tá? Funciona bem, se eu der um ok aqui, a escada está pronta. A única coisa também, assim, vem esse guarda-corpo, eu só deleto porque não vou usar, tá? Bom, mas se eu precisar fazer a mesma escada de uma maneira... se por algum motivo vocês não conseguirem fazer a escada de uma maneira assim, automática, eu vou mostrar como vocês vão fazer manualmente a escada. É bom para escadas fora do padrão, escadas que têm uma distribuição não homogênea dos pisos e por aí vai, tá? É muito comum, às vezes, a gente ter escadas assim, que em leque, né, que abrem, né, e ele não tem aqui uma escada em leque para você fazer, a gente tem que fazer um por um dos degraus. Então, em escada, quando eu for desenhar, deixa eu me orientar aqui. Eu vou pegar aqui, peraí. Aqui, leque em forma de H. Peraí. Deixa eu localizar aqui onde que é, gente, que eu me perdi com essa interface aqui. Executar.
patamar. Tá. Peraí, gente, deixa eu voltar com minha interface aqui para o jeito que estava, para eu poder só me orientar primeiro e aí depois eu retorno. Só um minutinho. Tá, agora sim. Tá? Então, deixa eu chegar mais pertinho aqui. Tá? Então, executar. Eu vou desenhar primeiro essa... deixa eu ver aqui. Arquitetura. Nossa, você trocou de novo. Uhum. Escada aqui, criar croquis. Muito bem. Isso mesmo, já localizei. Vou voltar aqui como estava antes. 1720, 1024. Esse aqui. Às vezes eu tenho dificuldade com essa tela grande. Bom, então, deixa eu começar aqui do zero de novo. Arquitetura escada. Ao fazer a escada, a gente vai selecionar essa opção aqui, criar croquis, tá? Que é uma opção em que ele vai me deixar desenhar o tipo do perfil dessa escada, o desenho dos degraus. Tá? Então, vou clicar aqui em criar croquis, e aí ela vai ativar para mim limite, espelhos e caminho da escada. São os 3 itens que eu preciso configurar para ele entender como que começa, como é que termina essa escada. Tá? Então, começando pelo limite, é bom que vocês prestem atenção nessa questão, porque a gente vai usar exatamente isso para fazer a rampa, tá? Que também tem o limite e os espelhos, vamos dizer assim. No caso da rampa, são os patamares, mas tudo bem, tem a mesma nomenclatura. Então, o limite, eu vou começar pelo limite, e o limite eu devo desenhar 2 linhas que compreendam as bordas da escada. Lembrando que essa escada ela tem um intervalo aqui no meio, que é onde tem essa parede. Então, um limite dela vai ser o limite externo. Tá? E outro limite da escada vai ser o limite interno. Tá? Então, esse aqui é o croquis dos limites da escada. Tá? Feito os limites, que é essa linha verde aqui, eu vou passar para os espelhos. E no caso dos espelhos, ele vai desenhar umas linhas pretas e eu vou ter que ir fazendo um por um dos limites. Tá? É aqui que eu posso desenhar o piso da forma como eu quiser. Tá? Então, eu posso desenhar um pouco mais distante um do outro, eu posso manualmente, às vezes, criar um patamar, tá? Mas, nesse caso, a gente vai fazer respeitando a ordem natural da escada, tá? Deixa eu só fazer aqui. Esse aqui eu errei, peraí, deixa eu puxar ele aqui para cima. Aí. Tá? É bom também a gente ter cuidado na hora de pegar esses desenhos aqui da escada, porque essa linha tracejada, às vezes no CAD, ela termina não conectando com a outra, né, linha de contato, então a gente pode correr o risco de não pegar certinho assim, no final da linha. Importante elas estarem todas bem fechadas, bem conectadas, né, para não dar problema. E feito essa parte dos limites e dos espelhos, né, eu vou fazer assim o caminho da escada, que é onde a escada nasce e onde ela morre, tá? Ela começa aqui, então meu caminho da escada aqui ativado, lembra até um pouco aquela coisa da seta de inclinação, né, dos pisos, né? Mas ele vai começar aqui, né? Aí eu vou
mostrar para ele que ela faz aqui, ó, uma curva e termina aqui, tá? Então, esse aqui é o caminho da escada. Vou olhar aqui no desenho 2, estão vendo? Ela desenhada aqui na base, tá? Eu dou OK e torço para dar certo. Aí. Bom, basicamente o resultado é o mesmo, porque essa escada é uma escada bem homogênea, né? Mas em qualquer situação que vocês precisem fazer uma escada que não seja totalmente regular ou automática, proporcional, assim, simétrica, vocês podem usar esse recurso do criar croquis, desenha o limite, os degraus e o caminho de circulação. Tá? Aqui eu vou dar OK, ele vai desenhar para mim esses guarda-corpos e eu vou deletar, tá? E aí está pronta a minha escada, tá? Lembrando que, assim como a outra, né, eu preciso fazer um ajuste nela aqui no deslocamento inicial e final, tá? Por causa do piso de acabamento. Então, o deslocamento de base é 1. Né? Ela vai nascer aqui certinho. E lá em cima, para ela terminar junto com o piso de acabamento, 1 também. Já foi. A escada está aqui. Eu vou agora desocultar as minhas paredinhas. Então, eu vou aqui na minha lampadinha, aqui embaixo. Clico nesse objeto aqui, desocultar elemento. Clico nessa paredinha aqui de trás, desocultar elemento. Clico nessa daqui, desocultar elemento. E alternar. Tá? Então, eu tenho aqui já o desenho da escada, todo bonitinho, tá? Sem o pilar. Então, ok? Alguma dúvida nessa parte da escada? Professor, Sim, ela também tem que ficar 1 centímetro de deslocamento de base? tem que ficar, porque eu tenho um piso de acabamento aqui no térreo e eu tenho um piso de acabamento aqui no pavimento superior. Né? Então, ela tem que ficar assim, deslocada 1 centímetro para cima, embaixo e em cima. É como se ela nascesse 1 centímetro acima do pavimento térreo e morresse 1 centímetro acima do pavimento superior, né? Para casar certinho com o piso de acabamento. Deixa eu fazer um corte aqui, só para a gente ver. Tem um corte aqui no projeto, que é o CC. Estão vendo? Ó? Esse corte CC, deixa eu passar ele inteiro aqui. Ó. Peraí. Só ativar essa cobrinha aqui que ele aparece inteiro. Aí, tá vendo? O corte CC, ele passa exatamente na escada. Vamos abrir ele aqui para a gente dar uma olhada? Acho que é interessante assim, a gente ver esse detalhe, tá? Então, olha só. Vou chegar bem pertinho aqui, ó. Aumentar meu nível de detalhe para alto, tá? Então, olha só o que eu tenho. Aqui é a minha laje, BR, piso 10 centímetros, né? Sobre ela, eu tenho aqui 1 centímetro, que é o piso de acabamento, e a escada, estão vendo? Ó, ela começa 1 centímetro acima. Esse é o deslocamento de base. Se aqui fosse 0, a escada ela ia nascer onde eu defini que é o meu pavimento térreo aqui, né? Então, eu dou 1 centímetro aqui para ela ficar um pouquinho acima. E na parte superior, a mesma coisa. Aqui que eu estou com uma parede na frente aqui, ó. Vou dar um delete nela rapidinho. Tá? Ele não faz aqui o último, porque na verdade aqui tem uma viga, né? E ela se conecta nessa viga. Mas o que interessa é que esse aqui é o meu piso de acabamento, estão vendo? E essa distância daqui até o piso da escada tem que ser a mesma para todos, né? Então vamos só conferir aqui, ó. Pegar aqui, por exemplo, anotar uma cota alinhada. Se eu clicar no piso acabado até aqui, ó,
eu ter... Aqui 18 é porque ele tá... Eu acho que ele está arredondando, tá? Deixa eu mudar a escala aqui só para a gente enxergar melhor. Vou colocar aqui 1 para 20. Então, ó, daqui até aqui eu tenho 18. E daqui até aqui eu tenho 18. Vamos só checar se é isso mesmo. Assim, vou colocar mais umas casas decimais. Não gosto de colocar a casa decimal aqui, não, mas aqui a gente precisa. Formato das unidades. Usar casas decimais. Vou colocar 2. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, 17,5 por 17,5. Tá vendo? Então, é isso que é importante. E na base também, é importante dar 17,5. Opa, é que eu cliquei na linha de baixo. Aí, ó. Tá vendo? Então, isso é que é importante. Se eu não desse esse deslocamento aqui, ó, de 1, tá vendo? A minha escada, ela ia ficar com o primeiro degrau abaixo, né? E aí, tá tudo errado. Errou um degrau na escada, errou ela toda. Né? Então, 1 centímetro para cima, tá tudo ok. Mais alguma dúvida? Vamos passar agora para a rampa, tá? A gente ainda tem aqui mais 25, 30, 35 minutos, dá para fazer tranquilamente aqui a nossa rampa. Pavimento térreo, tá aqui, ok? Deixa eu arredar isso aqui um pouquinho mais para cá, para abrir mais espaço, porque a rampa ela ocupa muito espaço do desenho, né? Bom, antes de começar, só dar uma passada rápida aqui nos nossos desenhos, nossas fotos, aliás, da rampa, né? Oi, Giovana, pode perguntar. Professor, só para confirmar, a altura máxima do espelho é quanto, né? 17,5. Altura máxima, 18. Altura máxima, 18. Aí, o que que ele vai fazer? Ele vai dividir a diferença de piso do superior para o térreo no valor que seja o primeiro abaixo de 18. Vai ser 17,5. Se a gente tivesse 21 degraus, seria 17. Se a gente tivesse 22 degraus, seria 16,5, assim sucessivamente. Tá? Quando eu faço aquela medida que você fez de 17,5 no pavimento superior, o meu tá ficando 10 centímetros. 10 centímetros? Eu não sei por quê, tem 20 degraus e tá 17,5. A altura máxima tá 18. Não sei se é a altura do meu pé direito. Deixa eu selecionar aqui a escada, ó. A configuração dela é o seguinte. Deixa se o de você tá aí parecido. Nível de base, pavimento térreo, deslocamento 1. Nível superior, pavimento superior, deslocamento 1. Número desejado de espelhos, 20. 20, né? E aí, ele mesmo, pela diferença de nível aqui, que é 3,50, dividido por 20, ele vai chegar nessa conta aqui, 17,5. Né? Essa escada aqui, como eu fiz ela manual, ele não vai aparecer esses valores aqui de profundidade, porque eu mesmo que desenhei. Mas... é isso, assim. Tá tudo Não certo, eu sei. acho que é o meu pé direito. Vou olhar, tá errado. Isso, pode ser. Se você quiser checar o pé direito, você pode pegar aqui também no anotar, uma cota alinhada. Aí você tem que pegar bem esse no piso acabado, tá? Aqui, ó. Piso acabado. Até o piso acabado de cima. Aí.
3,50. Deixa eu aumentar aqui a escala, que está muito grande. 3,50. Tá? Esse projeto ele tem uma pequena diferença nos dois pés direitos. Assim, o de baixo é 3,50, o de cima é 3,45. Mas para as escadas não tem nenhuma diferença. Ok? Bom, retomando aqui na rampa, né? Então, bom, a rampa, vamos começar pelo pavimento superior, tá? O pavimento superior dá para vê-la melhor assim, tá? Mas como eu falei, mostrar um pouquinho aqui antes, né? A rampa, ela é um elemento assim distintivo desse projeto, né? Porque ela é como se fosse assim, o principal elemento assim dessa fachada lateral, né? Então, ela foi feita realmente assim com uma intenção de dar uma continuidade para esses caminhos externos da UFES, por exemplo, esse caminho daqui que sai do Semunes e vai até o ponto de ônibus, passando por esse caminho do Bob Esponja. Então, a rampa, ela tem um sentido de ser uma continuidade desses percursos da UFES. É um pouco isso a ideia dela. Então, sendo assim, né, uma rampa externa, descoberta, a ideia também é que ela pudesse fazer uma transição mais suave entre o externo e o interno. Né? Então, você está na área externa da edificação, aí você entra na rampa, você já está um pouco na edificação, mas você não está ainda internamente a ela. À medida que você vai chegando até aqui em cima, aí você vai entrando aos poucos no projeto. Então, não há assim uma porta que defina onde você está fora e dentro. A rampa vai fazer essa transição de uma maneira um pouco mais suave. Outra coisa que eu gosto muito do elemento rampa é porque ele vai te deslocando assim, verticalmente, de uma maneira mais gradual do que numa escada. Então, você subir pela rampa, você vai ganhando altura, 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 vai chegando mais perto da copa das árvores. Então, a experiência de você circular pela arquitetura através de uma rampa sempre me fez assim, pensar que ela é muito mais rica do que propriamente você vencer o vão de uma maneira mais rápida, como é a escada, né? De qualquer maneira, os dois elementos verticais têm uma importância, né? A escada, quando você está mais assim, objetivo, quero subir, descer, e a rampa, quando você está mais a fim de fruir, né? Com um pouco mais de calma. Ou, às vezes, uma pessoa também, obviamente, que é portadora de necessidades especiais, precisa de ter o acesso via rampa, né? A rampa ela também é uma laje de concreto de 10 centímetros, que tem aqui as suas ancoragens, né? Sob ela, a gente tem uma grande viga de concreto também, que sustenta a rampa, né? Inclusive, isso aqui foi um dilema, porque eu tinha tido uma outra sugestão para fazer essa viga de concreto embutida no guarda-corpo, né? Mas aí, por uma questão lá da prefeitura, eles optaram por fazer ela aparente, assim, na parte de baixo, né? Mas, enfim, ela, quando vista aqui no projeto de arquitetura, né? Ela tem aqui já a inclinação definida, 8,33, que é uma inclinação padrão que a gente usa para atender o corpo de bombeiro, tem a altura do guarda-corpo, do corrimão, as distâncias entre os vãos, né, dos patamares. Embaixo desses patamares eu tenho um pilarzinho, né, aqui também. Ela não se conecta diretamente na edificação, ela fica distante da fachada da edificação um pouco, né?
Tem até uma outra imagem aqui que mostra. Aqui, tá vendo? Você sobe, faz a curva, ela fica distante da fachada também, que eu acho que também deixa ela um pouco mais solta, mais leve, assim, não muito colada aqui, ó. Essa foto aqui dá para ver bem, tá vendo? Ó? Aqui eu chegando já no topo da rampa, fiz a curva, subi, então ela fica distante aqui, ó, da fachada, mais ou menos 1 metro, né? Exatamente o que esse desenho aqui mostra, né? É isso mesmo, 1 metro, que é o que separa a rampa da fachada da edificação. Então eu tenho esse desenho dela aqui. O que a gente vai fazer é exatamente como a gente fez com a escada, né? A gente vai fazer as linhas de construção, tá? Com as linhas de detalhe, para facilitar na hora de desenhar a rampa. O importante é a gente ter muito cuidado na hora de fazer esses desenhos, né, para não correr o risco dele dar uma mensagem de erro e tudo mais. Além disso, a gente tem muita linha passando aqui, ó, né? Então essas linhas atrapalham também a gente um pouco na hora de fazer. Eu vou, inclusive, deletar essas paredes aqui da... Deixa eu pegar aqui essa vista 1, agora eu já posso usar ela. Eu vou deletar essas paredes aqui, que são as paredes da rampa, para a gente poder visualizar mais fácil. Não vou deletar, não, vou só ocultar. Vou Z, vou selecionar todas elas aqui. Vou ocultar na vista elemento, com o botão direito. Muito bem. Do lado de cá, então, a gente vê o desenho das vigas, né? Da laje, estão vendo? A laje, ela tem um pequeno recorte aqui, ó. Então, na hora que a gente for desenhar também a rampa, a gente tem que tomar cuidado de fazer ela encaixar certinho, bem onde está terminando aqui o meu contrapiso e também o meu piso de acabamento. Tá aqui em cima, tá? Ela tem que encaixar bonitinho aqui. Então, na vista do pavimento superior, eu consigo enxergar bem esse recorte aqui, tá? Então, tem que estar bem atento a isso. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou ocultar na vista as minhas paredes, porque elas vão ficar aqui me atrapalhando. Tá? Então, aqui eu tenho as linhas dos eixos e por baixo eu tenho a subjacência do CAD, tá? Que eu vou usar. Então, vamos lá. Vou começar aqui pela parte de cima, tá? Tentando decifrar esse tanto de linha aqui. Então, com linha de detalhe, que é uma espessura 2 mesmo, a rampa, ela vai finalizar exatamente nesse ponto aqui, tá? Então, aqui, alinhado, quase alinhado com o eixo. Tem uma diferençazinha aqui, mas é quase alinhado com o eixo, tá? Ela nasce. Eu vou pegar sempre aqui a parte externa, tá? Então, na verdade, é aqui, ó, onde está a parede. Porque, na verdade, a parede, ela fica sobreposta à laje, tá? Então, na verdade, não é aqui, ó. Esse pontinho aqui. Essa interseção é onde termina a minha rampa, né? Pegando sempre a parte externa aqui das paredes, ó. Externa. Parte externa. Aqui também tem que ser bem no endpoint, tá? Ou interseção, tá? E aqui ela vai até lá no final, alinhada. Vou aproveitar e vou continuar fazendo esse contorno aqui da rampa, tá? Ó, ela vem aqui. Aqui também eu tenho que ter muito cuidado, tá? Na hora de finalizar esse desenho. Inclusive, eu nem vou concluir a linha, vou terminar ela aqui, ó. Para poder pegar o eixo certinho, que é o final dessa linha aqui, ó. Para cá. Né?
O ponto médio dela, vou pegar usando aqui estendendo. Então, estender até aqui, essa linha, tá? E desse ponto aqui de contato, ele vai reto, DL, linha de detalhe. Desse ponto aqui, ele vai reto até o final. Tá? E aí também tem que ser... Tá vendo como é que ela parece que ela está milimetricamente alinhada? Não pode. Então, tem que pegar bem no ponto final dela aqui. Fazer o contrário. Passar para cá. Tá? E aqui eu tenho que checar certinho, para não dar esses erros. Estão vendo? Ó? Aqui ela está um pouquinho deslocada. Na verdade, ela tem que vir... Aqui ela saiu do prumo um pouquinho. Vou deletar e vou fazer de novo. Tá vendo? Essa linha, no CAD, esse foi o problema de a gente trazer um desenho do CAD. No CAD, essa linha daqui, ó, cinza, ela tinha que terminar exatamente nessa junção. Tá? Mas como o CAD, a pessoa não tem uma exigência construtiva, os erros podem passar. Aqui não. Tá? Então, essa linha tem que sair exatamente dessa interseção aqui, ó. Tá? Então, tem que pegar essa interseção e essa sim vai até lá embaixo. Tá? É isso. Depois eu vou ocultar essa subjacência para a gente poder ver isso aqui com detalhes, tá? Vai ser muito importante a gente ter essas linhas todas certinho. Vou aproveitar aqui e fazer também as linhas dos patamares, tá? Que eu também vou me orientar por eles. Então, DL... Professor, Oi. como é que tira o snap do Revit mesmo? Tira o snap? Isso, é porque ele está dando a linha perpendicular e aí eu não consigo clicar nos pontos certos para poder marcar. Onde tira o snap? Rapaz, boa pergunta, viu? Nunca desativei esse snap. Porque ele cria uma linha perpendicular direto, só que ela não bate com o desenho. Realmente, agora você me pegou. Não sei onde tira o snap. Bom, talvez em gerenciar alguma dessas configurações aqui de parâmetros. Não sei, vou procurar saber e assim que terminar aqui eu te aviso. Depois, se você quiser olhar no Google também, mas de cabeça, sinceramente, eu não estou lembrando. Aqui, ó. Tem em gerenciar, tem esse imã aqui, tá vendo? Ó? Snap. Especifica os incrementos de snap e ativa ou desativa pontos de snap. É isso aqui, então, ó. É isso mesmo. Você vai apertar aqui, ó, Snap desativado. Só que se você apertar Snap desativado, você vai ter problema. Então, é melhor você desativar aqui, ó, qual tipo de Snap você não quer. Então, se você não quiser perpendicular, você desmarca esse daqui. Mas todos esses desenhos você tem que fazer com Snap. Nem que sejam as interseções e os endpoints, pontos finais. Senão depois você não vai conseguir, ele não vai te deixar terminar de fazer a rampa, ele vai ficar reclamando que o ponto está fora, tá? Então, desativa só aqueles que estiverem te atrapalhando. Bom, eu estava fazendo aqui os patamares, né? Então, preciso fazer também eles com as linhas de detalhe. Aí eu vou fazer assim e depois eu dou aqui uma extensão, né, aqui. E aí aqui embaixo também, só para eles ficarem bem certinhos. E aqui só tem mais um, são esses dois aqui. Esse caso, eu estou tendo esse trabalho maior porque a minha rampa, ela é uma rampa fora de padrão, né? Ela tem umas distâncias entre os patamares diferentes, né? Então, ela tem algumas particularidades que fazem com que eu não consiga resolver ela de forma automática, tá?
Vou tirar aqui a subjacência do CAD só para a gente dar uma conferida e ver se está tudo bem. Então, o CAD superior, vou colocar nenhum. Aplicar. Tá. Eu vou ocultar esses eixos aqui também. Ó. Ocultar na vista, elemento. Vou ocultar esse aqui também. Ocultar na vista, elemento. E esse aqui eu vou ocultar também, que ele também está me atrapalhando. Então tá. Ó. Então, aqui eu já estou com as bordas certinhas. Isso aqui eu vou dar um trim, né? Tá? Aqui tem que terminar tudo no mesmo ponto, né? Está ok. E esse aqui, então, é o perfil da rampa que eu preciso ter para agora começar a desenhar ela propriamente dito. Tá? Bom, mas aqui eu estou no pavimento superior, né? Então, eu poderia levar isso aqui para o pavimento térreo. Normalmente o que a gente faz, sempre começa a desenhar de baixo para cima, né? Então, vou aproveitar essas linhas aqui que eu já tenho, vou copiar essas linhas para o pavimento térreo e vou executar a rampa saindo do pavimento térreo e indo para o pavimento superior. Eu sempre tenho esse cuidado de desenhar assim, os elementos verticais de baixo para cima, né? Então, vou selecionar elas aqui, ó, com o meu cursor, apertar aqui o Ctrl e vou pegar mais essas duas aqui. Pegar mais essa e essa linhazinha aqui final. Tá? Selecionei todas as linhas, vou vir em copiar, ele vai copiar para a área de transferência, vou lá no meu pavimento térreo e vou dar colar alinhado no mesmo lugar. Tá? Então, ele vai colar aqui por cima. Aqui eu também tenho um pedacinho aqui de parede que eu vou ocultar, porque ela já estava pronta. Tá? Aí, ó, vou ocultar essa parede. Nesse desenho do CAD térreo, eu também estou com a subjacência ligada, né? Que é do CAD térreo, que eu também vou tirar para a gente poder visualizar melhor. Então, onde está nível de base, vou deixar nenhum. Tá? Vou ficar só com esse contorno aqui, tá? Então, o que eu fiz? Eu desenhei as linhas de construção no pavimento superior, com um pavimento que eu visualizo melhor a rampa, né? Conferi tudo para ver se está tudo conectado certinho, tudo alinhado. Copiei essas linhas, colando elas aqui alinhadas no mesmo lugar, no pavimento térreo. E no pavimento térreo, então, eu vou começar a gerar a minha rampa. Alguma dúvida até agora, gente? Essa fase toda de preparação é justamente para a gente poder construir ela de forma certinha e o Revit aceitar o que a gente está fazendo. Porque às vezes é muito chato, assim, tem uma coisa fora do lugar, ele não deixa. A gente tem que começar tudo de novo. Então, é sempre bom dar essa passada antes. Então, vamos lá. Arquitetura, rampa. Bom, eu tenho aqui já um modelo de rampa nesse template, que já é a rampa 8,33%. Eu tenho ela sólida, né? Que é como se ela fosse, assim, uma laje inclinada, mas totalmente apoiada no chão, né? Que não é o que a gente quer. E tenho ela com inclinação de 12%, que já é uma inclinação maior, né? Então, a gente vai partir dessa daqui, 8,33%, tá? A largura dela, eu posso até definir agora, mas não vai ter necessidade, porque essa rampa eu também vou fazer ela pelo croquis, tá? Não vou fazer ela automática. Mas só mostrando aqui para você, se eu fosse fazer ela automática, eu poderia clicar aqui, ó, tá vendo? Ó? Ele vai andar até um determinado ponto, vai parar, vai me pedir para colocar aqui o patamar e vai continuar fazendo. Só que ele sempre vai dividir essa rampa. Aqui fez errado. Ele sempre vai dividir essa rampa em tamanhos padrão. Né?
como se eu fosse fazendo uma rampa depois da outra, mas o trecho em que ele faz é um trecho muito parecido, né? Então, eu teria que tentar pedir a ele que para executar daqui, tá vendo? Ele não vai até o ponto onde eu quero, ele termina um pouco antes. Então, eu teria que terminar ela daqui, daí começar daqui, e aí ele passa um pouquinho, e aí começo daqui e vou até aqui, e aí começo daqui, tá vendo? Então, eu não consigo fazê-la de forma automática, de maneira que ele tenha a rampa da forma como eu quero, né? Porque ele também considera que eu estou fazendo uma rampa em que os lances da rampa são todos no mesmo comprimento, tá? Então, assim, não vou fazer de maneira automática, vou dando aqui o Ctrl Z, tá? Eu vou usar um recurso que é aqui o limite e os espelhos, que é basicamente como eu fiz com a escada, tá? Então, começando pelo limite da rampa, eu vou clicar nas linhas de contorno que eu já aqui ajudei a definir com a linha de detalhe, tá? Então, são essas aqui, ó, daqui para cá. Tá? Tomando bastante cuidado na hora de pegar nos pontos até aqui, tá? Opa, acho que esse último ele não fez, não. Aqui, tá? Então, esse aqui é um limite, vamos dizer assim, externo. E agora eu vou desenhar o limite interno dela. Limite de novo. Vou daqui até essa junta. E aqui é bom estar bem atento, assim, porque tem que vir na junta certinha. Ponto final. E esse ponto final daqui até aqui, ó, no mesmo alinhamento. Tá vendo como que aqui parece que tem uma distinção? Tem que ter cuidado na hora de pegar esse alinhamento, porque ele está um pouquinho antes do eixo aqui, tá? Um pouquinho antes. Então, a gente não pode correr o risco de ter essas duas linhas abertas. Mas é isso. Então, mostrando aqui para vocês, ó, eu tenho os meus dois contornos, né, de limite, um externo e um interno. O externo são esses 4 segmentos e o interno são esses 2 aqui apenas, tá? Bom, com isso, eu vou agora desenhar os espelhos, que é, na verdade, aonde ela começa e onde ela termina, incluindo os patamares, tá? Então, eu vou colocar o primeiro aqui embaixo, pegando o ponto final e no ponto final. Então, esse aqui é o primeiro patamar da rampa. Ponto final, aqui eu vou desenhar o primeiro patamar, né? E é bom que eu possa desenhar a distância que eu quiser, que ele vai calcular para mim a inclinação certinha. Aqui também é importante eu desenhar 2 segmentos, tá? Um é esse daqui, onde ele termina, e outro é esse que vai daqui até lá. E nesse caso, não posso desenhar ele inteiro aqui, senão ele também vai dar uma mensagem de erro. E aqui no final também, pegando ó, a extensão, bem esse ponto final. E ponto final. Tá. Bom, então, esse aqui são os limites em verde e os espelhos, que nesse caso são os patamares em preto. Dá uma conferida aqui, nível de base pavimento térreo, pavimento superior. Na minha vista 3D, ela está mais ou menos desenhada dessa maneira aqui. Vou dar um OK e aí ver se dá certo. Tá. Tudo bem, né? Aqui, como eu fiz a rampa iniciando o desenho dos patamares
do início para o final, ele fez a rampa invertida, tá vendo? E fez com aquele guarda-corpo padrão. Então, a primeira coisa que eu vou apagar esse guarda-corpo, tá? Apagar esse aqui também. Tá? E vou lá na minha vista CAD térreo, vou selecionar aqui a rampa, tá? Porque ela, como eu não concluí, ela ainda... Aí, vou selecionar a rampa, vou lá no meu CAD térreo, e aqui no finalzinho dela tem uma setinha, estão vendo? Ó? Eu vou clicar nessa setinha para inverter o sentido da rampa. Então, clico nela, e aí, ó, aí ele coloca na altura certinho, tá? Então, caso aconteça com vocês, a rampa fique invertida, basta você selecionar a rampa aqui no 3D, ir lá no pavimento térreo e buscar aqui essa setinha. Aí deve ter ido lá para outra extremidade, tá vendo? Ó? Que inverte o sentido da rampa. Tá? Bom, aqui já dá para ver nessa vista 3D2 que ela já está posicionada certinha aqui embaixo do meu guarda-corpo, né? Esse guarda-corpo ele já havia sido feito, então ele não tem nenhum mistério. Depois vocês tentem fazer o guarda-corpo aí sozinhos e qualquer dúvida vocês podem olhar nesse arquivo que ele já está com o guarda-corpo tudo pronto, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó, fazer um corte aqui, passando pelo finalzinho da rampa. Mais um pouquinho. Aí. Então aqui eu estou vendo o finalzinho da rampa. Bom, aqui no finalzinho da rampa vai dar aquela mesma situação que a gente já está acostumado, né? Como eu tenho a minha rampa indo do pavimento térreo ao pavimento superior, quando chega aqui no pavimento superior, ele tem mais 1 centímetro aqui de acabamento, tá? Que a gente faria, então, um acabamento para rampa, tá? Deixa eu ver se a gente consegue fazer aqui, ó, editar tipo, forma material da rampa. Aqui é o material, não. Essa rampa, ela é um modelo que não permite a colocação de um piso de acabamento, porque ela é uma família, né, de um tipo que não tem essa opção. Ela só tem opção para colocar a estrutura, tá? Não sólido não, espessura. O que a gente pode fazer aqui é aumentar a espessura dela em 1 centímetro, tá? Para ela casar certinho aqui com esse piso. Ou a gente dá um deslocamento também de superior, aqui, ó, de 1. Tá? Ela vai acabar aqui certinho em cima. Ou a gente pode fazer uma outra ideia, seria o piso por face, tá? Deixa eu ver se a gente consegue fazer isso nessa rampa aqui, porque senão a gente já faria um acabamento para todos os pisos dessa rampa. Quer ver, ó? Vamos ver se dá certo. A gente pegaria, vou pegar na vista 3D1 que é melhor. A gente pegaria aqui, a rampa está aqui, piso. Estão vendo? Eu tenho aqui a opção, que é piso arquitetônico, piso estrutural e piso por face. Cria um piso no modelo de construção. Vamos ver se isso funciona. Selecionar múltiplos. Deixa eu ver. Acho que a gente não vai conseguir fazer esse piso aqui por face usando essa rampa.
eu ver aqui. Ele não aceita a rampa como um elemento. Aqui é fácil de fazer no patamar, porque é plano, né? Mas na rampa, aí seria mais difícil fazer o piso, porque eu teria que achar aquela seta de inclinação, aí teria que calcular a inclinação certinha. Então, tem que achar uma outra maneira aqui de criar esse elemento aqui por cima, tá? Vou dar uma pesquisada, ver como que a gente pode fazer esse piso de acabamento, que é granilite, por cima de toda a rampa. Tá? Vou voltar com esse aqui, que está com as paredinhas aparentes, tá? Então, bom, hoje a gente fez o quê? A gente Professor, fez... Pode falar. não tem como fazer uma outra rampa com granilite? Outra rampa com granilite. Deixa eu pensar aqui. Tem como fazer outra rampa com granilite. Sim. Estou pensando aqui, a sua ideia é uma ideia boa. A gente poderia fazer uma outra rampa, aí teria que pegar os mesmos pontos aqui, né, dessa rampa, do tipo aqui, ó, rampa. Pavimento terra, pavimento superior. O deslocamento de base teria que ser 1, né? Editar tipo, duplicar, poderia chamar ela aqui de BR rampa acabada. A espessura dela seria 1 centímetro. O material da rampa seria granilite. Ok. Ok. Vamos fazer aqui, eu acho que tem chance de dar certo. Quer ver, ó? O limite dela eu vou fazer como eu fiz o outro. Olha aqui. Não tinha pensado nisso, rapaz. Isso que é bom trabalhar em grupo, tá vendo? Até aqui. Peraí que não foi, não. Isso é um limite, seria esse. O outro aqui nesse pontinho até o endpoint e desse endpoint até lá embaixo. Aí. E eu acho que, como eu vou desenhar os espelhos, tem uma setinha aqui de seleção que eu acho que eu posso. Deixa eu ver se eu consigo pegar as linhas. Consigo. Ó. A setinha, como eu já desenhei uma linha de detalhe, eu acho que eu posso selecionar só as linhas de detalhe. Ó. Essas aqui. Essas duas. Essas duas. E aqui está faltando uma que eu vou desenhar manualmente. Aqui, ó. Aqui até lá embaixo. Eu acho que está faltando uma linha de limite aqui, ó, uma verdinha. Aqui, ó. Né? Acho que é isso. Então tem essas 4 aqui, mais essas duas e as internas. Ela está do pavimento terra ao pavimento superior, deslocamento é 1 e 1. Aplicar. Fazer. Deixa eu ver aqui agora na vista. Ele também fez ela invertida, mas não tem problema. A gente vem aqui no pavimento terra e clica na setinha. Aí. Vista 3D2. Deixa eu apagar esse guarda-corpo aqui, feioso. Esse aqui também. Olha, acho que tem grande chance de ter dado certo, viu? Ah, ficou perfeito. Parabéns. Ótima sugestão. Aí, ó, resolveu um problema. Já vou anotar aqui nas minhas anotações de aula. Faz uma rampa e repete o desenho da rampa com piso e granilite. Isso aí, ó. Ficou ótimo. Gostei. Muito obrigado. Deu certinho. Bom, olha só.
Eu queria ver se dava para fazer, inclusive, assim, eu pegar esse elemento aqui todo, copiar, pegar aqui no pavimento térreo, copiar, vou lá no meu arquivo 9, no pavimento térreo, e vou tentar colar de um arquivo para o outro. Deixa eu ver se dá certo. Modificar, colar, alinhado com a vista atual. Aí, ó, deu certo, tá vendo? Copiei a rampa lá do arquivo 6 e trouxe ela aqui para o arquivo 9. Agora no arquivo original já fica certinho, muito bom. Bom, gente, por hoje era isso, né? Na verdade, assim, a gente ainda tinha mais um trechinho de aula para falar sobre os telhados, tá? Mas eu posso fazer isso no início da aula que vem, que é bem tranquilo. Os telhados são 3 lâminas aqui, bem fáceis de fazer, tá? E, na verdade, a gente também tem esse telhadinho aqui, que é um telhadinho de policarbonato, esse telhado de 2 águas e mais outros 2 telhados de uma água só, tá? Então, no início da aula que vem, a gente faz esse telhado, tá? Esses 3. E aí, pela nossa programação, a gente ainda vai começar, então, a fazer essa parte dos 2D, né? Mais uma parte aí de configuração dos 2Ds, trabalhando desenho, cota, texto, tratamento do fachada, um pouquinho do render. Aproveitar que agora o projetinho já está bem pronto. Semana que vem, então, a gente poderia começar um pouquinho mais cedo, tá? Às 2 horas, para a gente poder tirar dúvidas que ficarem sobre a partir das esquadrias e dos blocos, tá? Então, e para a gente ter tempo de fazer essa parte dos telhados, tá ok? Então, na semana que vem, a gente começa às 2, tá? Quem tiver dúvida, já traz logo nesse início das 2 horas, tá? Para a gente começar a tirar. Assistam esses 2 vídeos da aula 7 e da aula 8 do semestre passado, que estão com as explicações detalhadas sobre a parte de esquadria e blocos de banheiro, né? E a parte também das bancadas. Aí a gente continua e agora a gente já está mais na parte final do exercício, que a gente já está com a maquete bem atualizada, mas agora começar a pensar a parte de visualização, construção de corte perspectivado, perspectiva, render, essas coisas, tá? Então a gente ainda tem mais outras 2 aulas para a gente trabalhar bastante com isso. E, bom, é isso. Professor, você pode me tirar uma dúvida? Claro. A Raquel entrou em contato com você por e-mail sobre o trabalho que a gente vai refazer, né? Sim. E a gente queria saber se teria como a gente refazer mesmo sem ter ido à reunião, porque eu acho que o senhor entendeu que a gente queria ter tido uma orientação, sabe? Mas a gente meio que já tem uma ideia do que a gente pode melhorar e queria tentar refazer. Tá.